Olá, boa tarde. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, já está no Ceará, acompanhando a ação da Força Nacional contra motim de PMs. Chega ao fim a quarentena dos brasileiros e da tripulação que os resgatou em Wuhan, na China. A Itália suspende o carnaval por surto de Covid-19. População por lá estoca comida e esvazia supermercados. O amor de carnaval pode resistir ao tempo e durar? Tem gente que aposta nisso. Nos desfiles do Rio e São Paulo, o samba carrega alegria, beleza, história e crítica social. A pastora Damares Alves, ministra da Mulher, vai a Genebra, na Suíça, para representar o Brasil em Conferência Internacional de Direitos Humanos. E as brincadeiras da folia de carnaval são uma boa lição para manter a saúde física e mental dos adultos. No estúdio, conversamos sobre os caminhos para manter a vitalidade em dia. JC1, Cultura de Informação, começa agora. Mais de 50 milhões de brasileiros têm alguma doença crônica. A prevenção depende de hábitos simples, como mudanças na alimentação. Mas quem já convive com o problema tem que aderir ao tratamento para garantir qualidade de vida. Como pular carnaval e controlar a glicemia? Quando eu perco a folia por estar com hipoglicemia? A página de Fabiana na internet está em ritmo de carnaval. Nas redes sociais ela troca informações sobre diabetes. A psicanalista foi diagnosticada com o tipo 1 da doença quando tinha 13 anos. Criou o movimento Divabética para ajudar outras mulheres a conhecer melhor o diabetes e, principalmente, aceitar a condição. Eu passei muito tempo em negação. Então, dos 13 até os 27 anos de idade, eu não me cuidei. Eu fui levando a condição do jeito que dava, sem muita consciência das complicações que poderiam surgir. E aí, hoje em dia, o movimento Divabética, ele é um suporte, um apoio para a aceitação e para o engajamento com o tratamento. E é possível ser feliz, viver bem com a condição. Diabetes, colesterol, hipertensão, problemas cardiovasculares, câncer. São doenças crônicas que matam 7 em cada 10 brasileiros. E a maioria delas pode ser evitada. Mudanças no estilo de vida podem reduzir os riscos de morte em até 80%. Com experiência de mais de 20 anos cuidando da saúde da mulher, Eliana Pirolo conhece o poder dos hábitos saudáveis. Ela reuniu em um livro dicas para prevenir doenças crônicas, cuidados que começam antes da gestação. Se a mulher pretende engravidar, ela já tem que, nós temos que ver qual é o estilo de vida dela. Tem que acrescentar no seu dia a dia a atividade física e uma alimentação mais saudável. Adotar alimentos baseados em grãos integrais, isso é super importante. Abandonar os embutidos, os enlatados, tudo que tiver conservantes, os grandes antes é que causam os grandes problemas na alimentação, são os grandes vilões. Ela também chama atenção para uma previsão preocupante. Segundo a Agência Nacional de Saúde, até 2030, o Brasil terá um aumento de 50% da população com algum tipo de doença crônica. As principais causas são obesidade, sedentarismo e estresse. Nós temos que informar as pessoas para elas poderem fazer escolhas saudáveis. Eu acho que a pessoa só pode fazer escolhas quando ela tem conhecimento. Você pode participar do programa com perguntas, comentários. É só ir ao Twitter e utilizar a hashtag JC1. Além disso, você também nos acompanha pelas redes sociais. Nosso Instagram é @jornalismo_tvcultura. No Twitter, @jornal_cultura. E também ao vivo, estamos no YouTube pela página do Jornalismo TV Cultura. Vamos para outras notícias nacionais. 15 caminhões cegonha carregados com 80 carros pegam fogo durante um incêndio em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O fogo começou ontem às 10 da noite num pátio de veículos e levou 4 horas até ser controlado. Foram necessários 50 bombeiros e 15 viaturas para atender à ocorrência. Não houve vítimas. Segundo a polícia, o incêndio pode ter sido criminoso.
Um homem roubou um ônibus no terminal Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, e fugiu em alta velocidade, levando a bordo 5 passageiros. Houve perseguição policial. O ladrão só parou quando perdeu o controle do veículo e atingiu o muro de uma casa. Ele ainda tentou fugir, mas foi baleado e preso. Ondas com até 3 metros atingiram o litoral norte de São Paulo neste final de semana. Os banhistas foram surpreendidos pela força da água na praia do Tenório. Houve gritaria e corre-corre. Roupas, celulares e outros pertences acabaram levados pelas ondas. Muitas barracas, cadeiras e até quiosques ficaram destruídos. Pessoas se machucaram, mas não houve mortes. A ressaca é resultado de uma frente fria que atinge a costa do Brasil, entre Santos e o Rio de Janeiro. Susto danado, né? Susto também quem foi para o bloquinho com o celular na mão. Em tempos de selfies, o celular é praticamente um adereço em qualquer fantasia, mas todo cuidado é pouco na hora de cair na folia. No meio das cores, do brilho e da criatividade nas fantasias, um item reina absoluto. Por que o celular não fica em casa? Porque senão a gente não acha ninguém. É o dia inteiro na rua. A gente quer falar com os amigos, registrar o momento, tirar foto. As pessoas costumam vir aos bloquinhos com o mínimo de pertences possível, mas muitas não conseguem deixar o celular em casa. A distração é prato cheio para os ladrões. No carnaval do ano passado, 6.000 aparelhos foram furtados apenas na cidade de São Paulo. Para evitar o transtorno, vale a pena seguir algumas dicas. Use o celular apenas se for muito necessário. Não guarde o telefone no bolso de trás. Certifique-se de que a sua senha seja segura. Mantenha o GPS do aparelho ativado para que ele possa ser rastreado caso seja furtado. Anote o número e-mail do celular. Ele funciona como se fosse o RG do telefone. Esse código será registrado no boletim de ocorrência após um roubo ou furto. Tanto os documentos como o celular devem ser colocados na parte da frente do corpo, bolso, ou use uma pochete, uma doleira para ficar próximo a você. Evite de abrir essa bolsa ou alguma coisa na frente de outras pessoas. Evite ficar segurando o celular na mão, ou alguém passar correndo e arrancar da sua mão. E no caso de uma ocorrência, ligue para o 90, acione a Polícia Militar. Para ajudar na segurança dos foliões, uma campanha distribui nas estações de metrô bolsas com um cordão interno para prender o celular. Não use seu cartão de crédito, né, no carnaval, nos bloquinhos. A nossa dica é a pessoa usar dinheiro. Primeiro que ela faz o seu controle financeiro, acaba não gastando mais do que ela planejou nesse carnaval. E segundo que ela também evita um golpe ou uma fraude com um cartão de crédito, que está bem comum. E por último, mais algumas dicas de quem é tarimbado na folia. Não vacilar, não pegar o celular no meio da galera. Se quer falar com um amigo, vai para um lugar mais afastado, que dá tudo certo. Só ficar ligado. Bom carnaval para você. Para vocês também. Tchau, tchau. Pois é, olha, os furtos estão tão frequentes que uma das nossas equipes de reportagem que gravava num bloquinho no centro de São Paulo também foi vítima. Os ladrões levaram o celular que estava no bolso do nosso cinegrafista sem ele perceber. O boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora o celular não voltou. Falar da situação no Ceará, complicada por lá, o motim da PM completa 7 dias. A onda de violência com registros de homicídios e assaltos na capital e no interior do estado só aumenta. Pelo menos 9 cidades cancelaram o carnaval. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, junto com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, chegaram hoje cedo à Fortaleza para acompanhar a ação da Força Nacional contra o motim de policiais militares no Ceará, que começou na terça-feira passada. A comitiva se reuniu com o governador do estado, Camilo Santana, do PT. O senador licenciado Cid Gomes, baleado na quarta-feira ao avançar com uma retroescavadeira contra manifestantes em Sobral, no interior do estado, teve alta ontem. Na sexta-feira, por conta da crise na segurança, o Exército passou a atuar em Fortaleza. Numa aplicação da garantia da lei e da ordem, tropas da Força Nacional foram enviadas ao estado. O governo informou que mais de 30 policiais foram presos por deserção. 200 foram afastados e tiveram o porte de arma suspenso por participarem do motim. Mais de 100 assassinatos foram registrados desde o início da paralisação da PM. Após 14 dias, terminou nesse domingo de carnaval a quarentena de brasileiros por causa do coronavírus.
Uma cerimônia que contou com a presença de várias autoridades, entre elas o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, marcou o fim do isolamento. As 58 pessoas que estavam sendo mantidas em isolamento desde o dia 9 de fevereiro, numa base aérea em Anápolis, em Goiás, foram liberadas após um terceiro exame descartar contaminação pelo novo coronavírus. O grupo era formado por 34 brasileiros e parentes que estavam em Wuhan, cidade chinesa que é o epicentro da epidemia, e por outras 24 pessoas da equipe de apoio enviada pelo governo brasileiro para fazer o resgate no país asiático. O isolamento deveria durar 18 dias, mas o período foi encurtado após o cumprimento dos protocolos internacionais de saúde, com exames e acompanhamento que permitiram descartar a presença do vírus. Todas as pessoas voltaram aos 9 estados de origem. Até a tarde de ontem, o Brasil registrava apenas uma suspeita do novo coronavírus num paciente do Rio que esteve na China. Desde janeiro, os agentes de saúde brasileiros já descartaram 51 casos. Felizmente, a gente está numa melhor situação do que muitos países pelo mundo por causa desse vírus. A Bolsa de Valores da Europa, as bolsas de valores da Europa abriram em queda nesta segunda-feira e há receio de que o surto de Covid-19 afete a economia global ainda mais. Segundo a agência Reuters, é a maior baixa diária dos últimos 4 anos. Hoje foi confirmada na Itália a 5ª morte pelo Covid-19. Na Itália, há um surto da doença no norte do país. Foram registrados 215 casos e 5 mortes. Os últimos 2 dias do tradicional Carnaval de Veneza foram cancelados. 11 cidades do norte estão em quarentena. O chefe do Departamento de Proteção Civil, Ângelo Borrelli, disse que, se for preciso, quartéis do Exército serão usados para abrigar pessoas em quarentena. Em Milão, moradores usam máscaras e armazenam alimentos em casa, deixando prateleiras vazias nos supermercados. Escolas, universidades, museus e cinemas fecharam. Pontos turísticos como a Catedral também suspenderam as visitas. Na Coreia do Sul, o presidente Moon Jae-in decretou alerta máximo. São 833 casos e 8 mortes. O prédio do parlamento foi fechado para desinfecção. E as autoridades estudam se há necessidade de um orçamento suplementar para evitar o impacto do Covid-19 na economia. No Irã, o governo negou que o número de mortos chegue a 50, como foi divulgado por uma parlamentar de uma cidade sagrada próxima à capital. O vice-ministro da Saúde afirmou que não é hora de confrontos políticos. Segundo ele, os números oficiais são 12 mortos e 66 infectados. Na China, o número de casos passa dos 77 mil. Mais de 2.500 pessoas morreram. O presidente Xi Jinping disse que esta é a maior emergência de saúde no país desde 1949 e admitiu que o governo deve aprender com as deficiências no combate ao surto da doença. Olha, a epidemia de Covid-19 já prejudica a produção na indústria brasileira. Muitas fábricas dependem de peças fabricadas na China. O Covid-19 atingiu em cheio o nosso principal parceiro comercial. As medidas adotadas pelo governo isolaram o epicentro da doença, Wuhan, um importante polo tecnológico e industrial, hoje reduzida a uma cidade fantasma. Aqui no Brasil, 4 em cada 10 componentes eletroeletrônicos vêm da China e a situação já afeta a indústria. Mais da metade das empresas estão com problemas para receber insumos. 22% podem parar as atividades nos próximos dias se o fornecimento não se normalizar. Em Jaguariúna, no interior de São Paulo, uma empresa deu férias coletivas para 1.500 funcionários por falta dos insumos que vêm da China. Aqui na região de Campinas, uma outra fábrica chegou a ficar com a produção parada por 3 dias. Com essa questão de se em 20 dias não melhorar, o que pode acontecer? Nós estamos preocupados com a possibilidade de, não melhorando, demissões serem colocadas. A estimativa do mercado é de que a produção de smartphones caia 12% no primeiro trimestre, o que preocupa os usuários. Se faltar, vai ficar mais caro, porque é a escassez que faz com que o produto suba, né? Aqui no Brasil, tudo é motivo para se encarecer os produtos. Mas o comércio exterior é uma via de mão dupla. Outro setor da economia brasileira pode ser afetado pela doença. Há também o impacto naquelas empresas exportadoras. Então, por exemplo, soja, petróleo e carne são produtos que o Brasil exporta para a China. E, nesse sentido,
muitas vezes a demanda por esses produtos pode diminuir em função da redução no nível de atividade lá. A gente volta a falar de carnaval. Nessa época, as ocorrências de assédio e importunação sexual aumentam exponencialmente. Por isso, os foliões e foliãs precisam estar atentos aos limites do consentimento. É o que define se uma abordagem é permitida ou se é crime. Centro de São Paulo, manhã de sábado de carnaval. Um homem espanca uma mulher. A agressão ilustra uma triste realidade. A cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência no país. Embora as agressões aconteçam todos os dias, durante o carnaval há uma falsa sensação de que tudo é permitido. No período de festas, a violência sexual contra a mulher aumenta em 20%. Divulgar para as pessoas que agora é crime, tá? Tudo que vier após o não é crime. Isabel faz parte da campanha Não é Não, que conscientiza mulheres e homens sobre o que pode e não pode no carnaval. E até ela foi vítima da importunação sexual. Estava chegando no bloquinho, inclusive para fazer a aplicação das tatuagens Não é Não. E 4 rapazes, um me puxou pelo braço e tentou me agarrar. Eu falei, não, moço. O que é isso? Aí ele falou, é carnaval. Eu falei, não justifica, isso é crime. Os excessos precisam ser denunciados. A prefeitura espalhou pela cidade de São Paulo mais de 20 tendas como essa para atendimento jurídico de foliões. Só na semana passada, no pré-carnaval, mais de 1.000 denúncias foram registradas. A importunação sexual é crime desde 2018, com pena de 1 a 5 anos de prisão. Roubar beijos, passar a mão, esfregar o corpo, cantadas com palavras sexuais são alguns exemplos. Esse advogado explica a diferença entre importunação sexual e estupro. Se o indivíduo se aproveita de um determinado momento e com a intenção de satisfazer a sua lascívia, o seu desejo sexual, ele dá um beijo em alguém sem utilização de violência ou grave ameaça, nós estamos diante de uma importunação sexual. A partir do momento em que, para alcançar aquele beijo que ele deseja, ele imobiliza a vítima, ele segura, ele se vale de força física para obter aquele beijo, aí nós já estamos, por conta dessa violência, já diante de um crime de estupro. É bom lembrar, situações naturalizadas no passado, hoje não são aceitáveis. Tem que respeitar, né? Se você falou não, o cara tem que entender e sair fora. Força nossa! Assédio não. Não é não. E olha só, diz a sabedoria popular que o amor de carnaval não sobe a serra, não dura. Acaba junto com a folia, mas há controvérsias. No meio do confete, por baixo de uma máscara ou fantasia, pode estar a cara metade? É pra isso que eu vim, moço. É muita mulher bonita. Dá pra encontrar, eu encontrei o meu. Pode encontrar, pode ser amor de carnaval ou pode não ser também. Eu encontrei meu amor durante o carnaval e resistiu até o carnaval, acho que dura pra sempre. Este psicólogo de relacionamentos explica que o carnaval é sim um período em que, digamos assim, o amor está no ar. Historicamente é assim, né? Carnaval significa festival da carne. Várias sociedades tinham esse tal de festival. O que era isso? Uma vez por ano, alguns dias, os costumes eram flexibilizados. As pessoas podiam fazer coisas que geralmente não podiam, como, por exemplo, sexo com desconhecidos, sexo com várias pessoas. Festival da carne. Então eram permitidas coisas que geralmente a sociedade proibia. Mas engatar um relacionamento duradouro a partir de um encontro no carnaval é uma situação improvável. Estudos mostram que começar um namoro com um desconhecido é só a terceira maneira mais comum de se formar um casal. O principal motivo é que no carnaval as pessoas costumam assumir comportamentos que não são habituais. Quando a folia termina e elas voltam ao dia a dia, as verdadeiras características aparecem e o encanto dificilmente continua. Mas isso não é uma regra. A aproximação respeitosa em um baile de carnaval foi o primeiro passo para que o relacionamento de Ayrton e Maria desse certo. Eu estava na pista dançando e ele já tinha olhado. Eu dei uma olhadinha, que cara interessante e tal, mas depois eu não vi mais. Continuei dançando. E aí, quando na saída, ele volta e me convida para um café. Então, foi aí que
Falei, eu não sei dançar, mas eu sou bom de papo, ele falou, e ele é mesmo. O papo foi tão bom que o primeiro encontro foi registrado em foto e rendeu um companheirismo que já dura 13 carnavais. Além de ter amolecido o coração até de quem já havia perdido as esperanças. Nem no carnaval, e eu não acreditava nem no amor mais. Achava que o amor fosse uma fantasia. E dizem que o amor, ele não dura. Dizem assim, amor de carnaval não dura mais do que a folia. Meu coração, felizmente, está em folia permanente há 13 anos. Que bonito. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Na volta, a Justiça Espanhola condena sargento da FAB preso por transportar cocaína num avião oficial brasileiro. E o samba pede passagem aqui no JC1 com os melhores momentos do desfile das escolas de samba do Rio e de São Paulo. A gente volta já. A gente volta com as notícias internacionais. A Justiça Espanhola condenou hoje o sargento da FAB preso no ano passado no aeroporto de Sevilha por transportar cocaína num avião presidencial. Manuel Silva Rodrigues foi preso em junho do ano passado, quando transportava 39 quilos de cocaína num dos aviões que levavam a comitiva presidencial ao encontro do G20 no Japão. Durante o julgamento, ele confessou o crime, assumiu a culpa sozinho e se disse arrependido. A confissão garantiu a redução da pena de 8 para 6 anos e 1 dia, além de multa equivalente a 9,5 milhões de reais. Começa hoje, em Genebra, na Suíça, a 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Mais de 100 ministros e autoridades da área de direitos humanos participam da reunião. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pastora Damares Alves, vai chefiar a delegação brasileira no principal encontro de líderes internacionais sobre o tema. Bernie Sanders vence com folgas prévias do Partido Democrata para as eleições presidenciais em Nevada, nos Estados Unidos. O senador obteve mais do que o dobro de apoio da comunidade latina em relação ao segundo colocado, o ex-vice-presidente Joe Biden. Sanders consolida seu status de líder democrata e está no caminho para ser o candidato que concorrerá em novembro com o presidente Donald Trump. A África vem sendo atingida por tempestades cada vez mais violentas à medida que as temperaturas globais aumentam. Essa é a conclusão de pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel. O continente é um dos locais com maior incidência de raios no mundo. Uma das conclusões do estudo é que sistemas para alertar a população para temporais iminentes e o aterramento de edifícios seriam um grande passo para evitar mortes e ferimentos. E olha só essa história que vem da Rússia. Tornar mais simples tarefas do dia a dia ou aumentar a expectativa de vida dos seres humanos. Esses são os objetivos do movimento biohacker, que ganha novos adeptos em todo o mundo. Esse homem passa pela catraca eletrônica sem utilizar nenhum cartão ou recurso de biometria, com um simples movimento de mão. Este outro entra no ambiente de trabalho com a mesma facilidade. Nos dois casos, o acesso a ambientes controlados foi feito por meio de chips implantados na pele das pessoas. A tecnologia já é utilizada principalmente por particulares e empresas. Por R$ 142,00 e um pequeno corte na pele, é possível instalar um desses dispositivos subcutâneos na Rússia. O país é um dos celeiros do biohacking, um movimento global que usa tecnologia para expandir as capacidades do corpo humano, como implantes magnéticos ou o uso de técnicas eletrônicas, médicas e nutricionais. Nessa clínica particular, as enfermeiras coletam vários tubos de sangue do paciente para realizar o que eles chamam de experimento autoquantificado, que inclui o uso de dados de rastreamento automático da saúde para melhorar as tarefas diárias. Segundo estimativas, na Rússia já existem cerca de 1.000 biohackers chipados. Eles fazem parte de um número crescente de pessoas que abrem as portas para o futuro do transhumanismo. A crença de que os humanos podem viver além das suas limitações físicas e mentais. E eles acreditam que essas tecnologias podem ser um prolongamento do próprio corpo, criando o que a gente chama do indivíduo ciborgue, ou do humano expandido. E o Carnaval de São Paulo já conta as horas para saber qual escola de samba será campeã. No Sambódromo reinou o brilho e a emoção.
Houve também muito riso, fé e gritos por justiça. E, claro, não faltaram imprevistos. Na sexta-feira, a Barroca da Zona Sul abriu o desfile do Grupo Especial. A escola da Vila Maria relembrou Teresa de Benguela e o quilombo do Coari Tererê. A vice-campeã Dragões da Real defendeu a Revolução do Riso. Levou ao público Charles Chaplin, Doutores da Alegria e até emojis. Foi esse o carro que, no final do desfile, ficou preso na fiação elétrica e acabou atrasando o desfile da Mancha Verde. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo já anunciou: a escola não será punida pelo incidente. A campeã de 2019, Mancha Verde, voltou com muito luxo, samba e fé para contar a história de Jesus Cristo e assim tentar o bicampeonato. Encerrando a primeira noite, a X9 paulistana apostou nos diferentes batuques do Brasil. Por ser a última, a escola investiu no colorido para brilhar junto com o amanhecer. No sábado, a Colorado do Brás abriu os trabalhos contando o mito de Dom Sebastião. Destaque para Camila Prins, a primeira madrinha de bateria transexual do Grupo Especial de São Paulo. Campeã do grupo de acesso em 2019, a Pérola Negra chegou à avenida enfrentando muitos problemas. Há 2 semanas, a escola perdeu quase metade das fantasias quando teve um barracão alagado pela chuva. Fechando o desfile, a Rosas de Ouro falou dos tempos modernos, com robôs, monociclo no pé e a família Jetsons caindo no samba. E 7 escolas abriram o Carnaval do Rio de Janeiro ontem à noite. A primeira noite do Grupo Especial no Sambódromo viu Jesus Cristo crucificado, a história do Brasil passada a limpo e até exibições de nado sincronizado. Veja aí os destaques. A campeã Mangueira voltou a Sapucaí para o bicampeonato, fazendo uma releitura sobre a vida e obra de Jesus. Cristo aparece crucificado, negro, com os cabelos descoloridos. José e Maria são representados pela cantora Alcione e pelo sambista Nelson Sargento. Os ritmistas da bateria tomaram a avenida escondendo o rosto com balaclavas e caveiras. O samba enredo A Verdade Vos Fará Livre contagiou o público. A Grande Rio contou e cantou a história do pai de santo Joãozinho de Gomeia. A escola trouxe de volta a atriz Paola Oliveira como madrinha da bateria e luta pelo retorno ao desfile das campeãs, após ficar de fora nos últimos anos. Mas um problema com 2 carros alegóricos prejudicou o desfile e pode adiar o sonho da agremiação. A Viradouro trouxe o afoxé da Bahia para a avenida, celebrando a 5ª geração de mulheres que lavam roupas na Lagoa do Abaeté, em Salvador. Segundo o enredo, elas são as primeiras feministas do Brasil. Na comissão de frente, Ana Júlia, atleta da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado, se apresentou fantasiada de sereia, fazendo coreografias num aquário com 7.000 litros de água. Luta e liberdade deram o tom do desfile. Tem só na avenida também, tem bloquinho por tudo quanto é lado. A gente vai mostrar um para você agora. O elevado João Goulart, chamado de Minhocão, atravessa a região central de São Paulo e é palco de uma polêmica antiga sobre sua destruição ou mudança de uso, de via expressa para parque suspenso. No Carnaval, ele não poderia ficar fora da folia, com um bloco todo próprio. A repórter Laís Duarte foi lá conhecer. O elevado faz parte da vida de milhares de paulistanos. O famoso Minhocão tem mais de 3 quilômetros de extensão, ligando a zona oeste da capital paulista até o centro da cidade. Aos domingos ele fica fechado, vira uma enorme área de lazer e hoje, que é Carnaval, também está aberto, só que para folia. Eu vou conversar com o Hermano Leitão, que é fundador do bloco Ocupa o Minhocão. Hermano, o Minhocão faz parte da história da cidade. O bloco está aberto só para quem mora aqui perto ou para todo mundo? O Carnaval é de todos, o Ocupa o Minhocão é de todos. Quem quiser pode chegar, nós vamos sair às 2 horas aqui do Largo Padre Pélix e vamos comemorar essa via icônica de São Paulo. Como é que é o samba enredo do bloco do Minhocão? É uma homenagem. Volta pro trabalho sempre na precisão. Eu pego o minhocão, pra chegar no meu amor, sempre com emoção. Eu pego o minhocão. Ok, obrigada pela entrevista. Então, olha só, dá para participar dessa folia a partir das 2 da tarde aqui do Largo Péricles, indo em direção ao Memorial da América Latina.
gente faz um rápido intervalo. Na volta, as brincadeiras do carnaval ajudam quem tem mais idade. Alegria e atividade física que a folia exige pode ajudar a saúde física e mental de adultos o ano todo. A gente volta já. O carnaval une foliões de todas as idades. Para os idosos, especialmente, essa brincadeira nos salões e nas ruas traz benefícios para o corpo e para a mente. Aos 83 anos, o seu Luiz esbanja muita disposição. Idade aqui não quer dizer nada. Acompanho eles sempre e quando eu dá um tempinho eu danço com as colegas aqui, eu danço com elas aqui, né? A velhice só está na cabeça de quem quer, porque para mim não existe velhice, para mim tudo é juventude. Essa é a bateria do Centro de Referência da Cidadania do Idoso. Eles ensaiam uma vez por semana e se apresentam nos blocos do Carnaval paulistano. Essa bateria, ela surgiu há uns 10 anos atrás, mais ou menos. O carnaval é isso aí. E a música é vida, né? Sempre é vida. A dona Marilene, de 68 anos, nunca imaginou que um dia tocaria surdo numa bateria. Trabalhei a minha vida toda e não tive uma iniciação musical. E aí, aqui eu consegui tocar e entrar no ritmo. 1h30 tocando, você não lembra de nada, sabe? O teu espírito fica leve, tu sai flutuando daqui. E a dona Adelina, então, hein? Repara que ela toca cuíca sempre sorrindo. É a realização de um sonho de adolescente. É muito feliz a gente poder tocar e tá com samba no pé, né? É uma alegria que não tem como explicar. A leveza que essa moçada leva à vida ajuda a diminuir o estresse, problemas de saúde e devolve a eles o sentimento de comunidade e amizade. Não importa a idade, carnaval é alegria. Eu acho que a gente está aqui para viver, para curtir, para se divertir. Tem mais a que aproveitar. A dona Lourdes, de 89 anos, é daquelas que espera o ano inteiro o carnaval. Neste mês já foi em 2 blocos e não para por aí não. Diz que sempre se deu o direito de brincar. Leva uma vida muito feliz. Para mim, não tem a idade que eu tenho. Eu fico assim, parece que eu tô igual a eles lá, que é mais novo. Legal. Para saber mais sobre o papel da alegria e das brincadeiras na saúde física e mental dos adultos, eu converso agora com o professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker. Christian, bem-vindo, obrigado pela participação no JC1. Boa tarde. Boa tarde, um prazer, Aldo, um prazer, espectadores. Legal. Christian, o que essa alegria, o que essa folia faz com a cabeça da gente? Faz bem. Nossa capacidade de brincar, ela é um índice muito forte e seguro da saúde mental, né? Quando a criança para de brincar, a gente levanta uma suspeita. Quando a gente para de brincar com o outro e consigo, certamente algo não muito legal está em curso, né? Isso tem a ver com humor? O humor é a relação mais óbvia, mas, por exemplo, a gente tem relações diretas da capacidade de brincar com inteligência, né? Com a capacidade de você inventar coisas com palavras, com você negociar regras, com você exercitar sua fantasia. Ou seja, todas as funções que são preventivas do ponto de vista do tratamento do sofrimento e que impedem que a gente evolua isso para sintomas, para isolamento, para situações de maior vulnerabilidade psíquica. Tá? Agora, isso tem uma contribuição na prevenção apenas ou também no tratamento? Basicamente na prevenção. A gente sabe que o tratamento vai bem quando a pessoa começa a brincar, começa a desenvolver brincadeiras assim, mais expansivas, mais criativas, né? Mas quando a gente quiser um indicador de como lidar com o infortúnio, de como lidar com algo que está assim, obstaculizando a vida, e a gente percebe que a gente não consegue brincar com aquilo, que a gente não consegue fazer de conta que, a gente não consegue ficcionalizar aquilo, no fundo você está dizendo junto com isso que você não consegue fazer daquilo uma boa história, você não consegue compartilhar aquilo com os outros,
você não consegue integrar aquilo com a sua história, você não consegue manejar o conflito que está em jogo ali. Ou seja, todos eles indicadores ruins para a saúde mental, né? Agora, por outro lado, o excesso de brincadeira ou os abusos na brincadeira também são motivo de atenção e cuidado? Ah, perfeito, né? A gente estava escutando aí a Dona Lourdes dando uma lição de sabedoria para nós, né? Ao falar de como ela se renova a partir do brincar o carnaval. O carnaval é um tipo de brincadeira. E é no carnaval também que a gente aprende a brincar. Muita gente acha assim, não, o brincar ele está dado. Eu já aprendi isso em algum lugar, então eu vou aqui e simplesmente pratico. Pelo contrário, né? O que é aquela pessoa que causa mal-estar ao outro? É aquele cara que ele não sabe brincar. Ele acha que ele é o dono da bola, ele acha que ele leva para casa, que ele manda no jogo, ele não divide, não compartilha, ele não cria, né, um brincar conjunto. Quantas histórias a gente ouviu hoje de namoros, de paixões que sobrevivem ao carnaval, por quê? Porque ali você tem um encontro lúdico, você tem um encontro empático, você descobre que você pode criar coisas juntos com aquela pessoa. Isso vai dar do quê? Viagens conjuntas, isso vai dar em teatros conjuntos, isso vai dar numa vida cultural conjunta, que é para o casal um horizonte muito importante, né? Então, o que é aquele cara que não sabe fazer isso? É aquele cara que invade o outro, que ele não consegue perceber que o outro não está gostando da brincadeira. Que ele conta piadas ridículas, ofensivas, né? Contra grupos, contra minorias, e ele acha que ele está abafando. Quem que é esse cara? É o cara que não sabe brincar com o outro e que está maltratando a sua própria fantasia, né? Quer dizer, você vê que ele está inquieto com alguma coisa que ele não suporta, e daí ele pratica isso na forma de bullying, na forma de brincadeira de mau gosto, a piada ofensiva. Agora, a gente está falando aqui de vantagens na prática sadia da brincadeira, no aspecto dos estados da alma, da mente. Agora, isso também tem a ver com a questão física, também ajuda fisicamente, questão motora, né? Principalmente com idade mais avançada. Porque a gente tende a pensar a brincadeira como uma coisa um pouco assim cognitiva, né? O jogo de regras, o jogo... mas se a gente for recuando, os nossos primeiros jogos, eles são precursores da futura dança, né? Eles são pega-pega, polícia e ladrão, eles são jogos que movimentam todo o corpo. Então você tem um benefício aí indireto de apropriação do corpo, de descoberta e renovação de propriedades do teu corpo, que é essencial para a nossa vida de fantasia, né? Quer dizer, nada menos brincalhão do que aquela pessoa que se entende uma cabeça, né? É uma cabeça pensante e o corpo ele vem assim como um anexo, puxadinho, né? Isso aí é, enfim, mau prognóstico, né? Muito bem. Olha, Christian, obrigado pela tua participação aqui no JC. Quem diria, hein, que ir para um bloquinho equivale a uma terapia, uma boa sessão de terapia ou de academia, né? Obrigado. Depende de como você vai para o bloquinho. Pois é, sem excessos, né, e sabendo brincar. Obrigado, Christian, pela participação. Obrigado, aqui, né? Valeu. E olha, Carnaval 2020 ainda falando, essa noite tem mais desfile no Sambódromo de São Paulo. O repórter Eduardo Campos está lá e tem as informações. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Aldo? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, são os desfiles das escolas de samba do grupo de acesso. A primeira começa às 8 horas da noite, que é a Flor de Vila da Lila. Depois tem a primeira de Cidade Líder, Unidos de Santa Bárbara. Camisa 12, desfile às 11h20 da noite. E a última do dia é a Dom Bosco, às 5h10 da manhã. Você acompanha imagens aqui da dispersão do Sambódromo do Anhembi, que fica na zona norte de São Paulo. Esses carros alegóricos do primeiro grupo que desfilaram ontem e também no sábado. Algumas ruas aqui da avenida, aqui no lado do Sambódromo, continuam interditadas. Essa aqui é o Lavo Fontoura, já foi, por enquanto está liberada, mas agora à noite ela vai ser interditada por causa dos desfiles. Mas as ruas ao redor estão interditadas por causa do carnaval de rua. Começou a garoar já, então a previsão do tempo agora para o restante da tarde até o início da noite é de chuva. Então a dica: traga a capa de chuva para você que vem aqui para o Sambódromo. No site da Prefeitura, está aparecendo aí no vídeo, prefeitura.sp.gov.br, tem todos os horários do desfile de hoje à noite e também pelo carnaval de rua que acontece aqui em São Paulo, viu, Aldo? Maravilha, Edu, obrigado pelas informações. A gente vai ficando por aqui, pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Você já sabe, né? A gente está no Instagram,
@jornalismo TV Cultura ou no Twitter. Nosso endereço lá é @jornal_cultura. A gente também transmite o JC1 no canal do YouTube, o canal Jornalismo TV Cultura. Antes de ir embora, a gente deixa você com imagens de um dos mais de 700 blocos que levam 15 milhões de pessoas para as ruas nestes dias em São Paulo. É o Urubó, na zona norte da capital. Uma ótima tarde para você, espero você aqui amanhã. Até lá.